Rafael Prates estava ansioso por este momento e aí a gente já mostra como é que joga o São Paulo contra o Novo Horizontino. Hernanes, Pablo, Vitor Bueno. Ah, meu Deus, Pato. Ai, meu Deus, Pato? Não. Não entendi. O que a gente vai ver agora é que teve, olha, um personagem também dentro de campo no São Paulo que o Mano vai falar aqui, hein? Alexandre Pato foi bem, olha só. Jogo rolando e do nada, um apagão. Com os refletores bem acesos, o protagonista foi o homem do apito. Uma atuação calamitosa do árbitro, né? Você faz uma pré-temporada, todo um trabalho sério, profissional, os jogadores se dedicando ao máximo, aí, arriscando até a própria integridade, alguns jogadores saíram até machucados, se dedicaram para tentar reverter e passar por cima do que foi feito, mas a atuação calamitosa do árbitro, um nível que não dá para considerar profissional. Acho que a própria federação vai reconhecer que não foi um nível de profissional de atuação. 2 gols anulados por impedimento, 2 reclamações de pênaltis não marcados e quase 30 finalizações ao gol adversário. O São Paulo atacou, pressionou, mas saiu na bronca com a arbitragem e com o resultado. Logo no primeiro tempo, no comecinho, gol do Alexandre Pato anulado por impedimento. Lance pra lá de duvidoso. O mesmo Pato ainda marcaria outro, desta vez em clara condição legal. Só que foi marcado impedimento. Não valeu outra vez. O tricolor reclamou também quando Felipe Rodrigues acertou Vitor Bueno em cima da linha da grande área. O pênalti não foi apitado não. Do mesmo jeito que não foi dado pênalti neste lance. Toque com a mão do Felipe Rodrigues. Polêmicas à parte, os donos da casa amassaram o time do interior. Teve bola tirada quase em cima da linha, bola na trave e o goleiro Oliveira não teve sossego. O desfecho deste enredo você já deve imaginar. Praticamente na única chegada ofensiva para valer, Igor Leite recebeu livre na direita e tocou no cantinho do Thiago Volpi. 1-0 Novo Horizontino. A gente sabe que é o risco, na verdade o risco a gente sabe que corre, mas o futebol que a gente quer propor ofensivo de estar jogando sempre no campo do rival, é normal que aconteça esse tipo de coisas. A gente não pode fazer uma tempestade também num copo de água, mas que tem que ser corrigido para que não aconteça nos próximos jogos. Só não foi pior porque aos 40 minutos do segundo tempo, Pablo cruzou e Brenner, substituto do Pato, completou pro gol. Na comemoração, Daniel Alves foi segurar o Brenner e acabou arrastado. Olha só que cena. Tava precisando desse gol para retomar minha confiança. Os meninos ali até brincou comigo, falou que eu tô forte, mas fico feliz pelo gol, mas triste pelo resultado, que eu acho que a gente poderia sair vitorioso. Rolou até aquela pressão pela virada, mas nada feito. São Paulo 1, Novo Horizontino com um time quase todo reserva, também 1. E haja reclamação para cima do árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. Porque na partida de hoje atrapalhou e muito, porque não foi um lance só, foram 4 lances que poderiam ter resultado em gol, 2 gols legítimos que já tinham concluído em gol e 2 pênaltis que, pelo menos um deles, para mim foi muito claro, no Vitor Bueno, o outro eu não sei. Eu não vi as imagens ainda, mas do banco a impressão era muito, muito clara. E outros lances de falta, até foi uma arbitragem extremamente confusa hoje. Mas quando você penaliza muito uma equipe, a arbitragem, o futebol empobrece. O jogo hoje, quem chamou o destaque da partida, talvez tenha sido a arbitragem. E foi, Fernando Diniz, e foi. Eu vou repetir aqui o que eu disse quando o Corinthians acabou não conseguindo a vitória contra a Ponte Preta. Eu disse que no caso daquele jogo em Campinas, o resultado ficou em segundo plano. O que chamava a atenção é o crescimento e a evolução do Corinthians. É um time que vem produzindo muito mais. Eu acho que cabe o mesmo comentário para o São Paulo.
São Paulo ontem, em termos de produtividade e o setor ofensivo, que sempre foi a preocupação do São Paulo, por números ridículos na temporada passada, eu acho que já dá sinais de que está no caminho, de uma evolução que possa confirmar ali na frente, ou não. Concordo. O São Paulo ontem, Calheiros, Eugênio, Hamilton e nossos amigos de casa, ele finalizou 26 Exato. vezes. Foi um time extremamente agressivo. Olha aí, mano. Olha lá. De 26 no gol, não, de 26 finalizações, 6 no foram gol. no gol. E o São Paulo foi um time muito efetivo, ele soube trabalhar com a bola nos pés. Por mais que digam, mas empatou com o time reserva do Novo Horizontino, fato. Mas até que a gente possa provar o contrário, o árbitro, ele errou em 4 lances capitais. Eu não me recordo no futebol brasileiro, por mais que você tenha lances polêmicos, etc e tal, eu não me recordo um árbitro que tenha errado tanto em uma partida de futebol como foi o seu Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. Foi ridícula, foi pífia a atuação dele. E é um árbitro que saiu da Série C, a 3 do Campeonato Paulista, para disputar a Série A1. Ele não passou nem pela A2. Tá na cara que é um árbitro mal preparado. É um árbitro que não tem lastro para apitar um jogo de Série A1 do Campeonato Paulista. Ele prejudicou demais a equipe de São Paulo. Por mais que você tenha, talvez, claro, a gente tem que ter a margem de erro aqui também, porque todos somos seres humanos e cometemos erros. O ser humano, ele é passível de erro. Mas da forma como ele cometeu, os 2 impedimentos do Alexandre Pato, primeiro tudo bem, é um negócio ali, Calheiros, que até entende-se, porque se a gente analisar na imagem congelada, a imagem lateral, dá pra ver que o Pato tá na mesma linha, mas é um lance que o Bandeira também tem que participar e ali até entende se o cara errar. Mas o segundo lance, Calheiros, além dele ter dado impedimento que não estava, absurdamente não estava impedido, ele não entendeu como um recuo do jogador do Novo Horizontino que ataca a bola. Mesmo que o Pato estivesse em condição irregular, e não estava, o jogador do Novo Horizontino, ao atacar a bola, ele coloca o Pato em condições de jogo. E ele deu o impedimento do Alexandre Pato. Sem contar os 2 pênaltis aí também. O Vitor Bueno no primeiro tempo sofre um. O Arboleda numa jogada dentro da área e tenta fazer o cruzamento ali. O jogador do Novo Horizontino com o braço também corta, ele não marca. Então foi uma arbitragem desastrosa. E isso, querendo ou não, acaba enervando os jogadores também. E o jogador que atua tranquilamente sabendo que o árbitro errou. Porque o jogador ele tem essa informação. Por mais que os repórteres não podem passar essa informação para os jogadores, mas passam, óbvio que passa. O jogador encosta ali, e aí, foi ou não foi? O repórter passa. O repórter técnico passa o jogo inteiro perguntando. Óbvio. Então, os jogadores sabendo de que o árbitro errou em 4 lances capitais contra o time deles, tá na cara que ninguém joga tranquilo. Mas se a gente puder analisar aí algumas atuações individuais, o Alexandre Pato, ele tá com um negócio que ele não tinha no ano passado, que é tesão de jogar bola. Tesão de jogar bola. O Alexandre Pato está correndo, está se movimentando. Por mais que o São Paulo tenha mantido a escalação que jogou contra a Ferroviária, mas houve uma inversão de posições. O Alexandre Pato, que tinha inicialmente jogado aberto contra a Ferroviária, ontem ele foi jogar já a princípio como centroavante e o Pablo jogou aberto. O Alexandre Pato está mostrando que pode ser sim essa opção de camisa 9 do São Paulo. E o Tietê também gostei bastante. Olha, eu perguntei aqui há alguns dias, Eugênio e Hamilton, se o Pablo, pelo que produziu até agora no São Paulo, descontando, é claro, a lesão dele no ano passado, mas se isso já era uma garantia de titularidade, o que ele mostrou no São Paulo. E nem aqui estou entrando no mérito do Alexandre Pato, não. Eu estou dizendo, eu não vejo, assim, o Pablo tão absoluto na posição. Eu vejo... Só o investimento não cabe, Eugênio. Sim, eu vou um pouco mais devagar. O que tem acontecido no São Paulo, só para posicionar, para explicar, é o seguinte. Movimentação deles. Ora entra um por dentro, ora o outro cai pelo lado do campo. Eles estão girando muito. O Pablo, em vários momentos ontem, foi centroavante. Em outros momentos, caiu pelo lado do campo. O Pato se movimenta, cai na esquerda, cai na direita. O próprio Vitor Bueno não fica fixo. Então, esses 3 homens de frente, isso tem sido uma característica do time do São Paulo, alternado posicionamento para confundir o time adversário. E aí, cada hora vai estar em um desses lugares. Agora, acho muito cedo para qualquer conclusão. E o jogo de ontem não serve como referência. O Novo Horizontino jogou com a equipe reserva. O Novo Horizontino jogou com a equipe reserva, porque está focando em Copa do Brasil. Não foi o Corinthians que jogou com a equipe reserva, foi o Novo Horizontino. E o São Paulo, vou repetir o que eu disse no início do programa. Criou muito. Criou, descontando os erros da arbitragem. Mas levou um gol de contra-ataque. O desenho é certinho. O torcedor do Fluminense está se vendo ali. O Fluminense, ano passado, com o Fernando Diniz, era isso. Um dos times com maior número de finalizações no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. Porque martelava, pimba, gol no contra-ataque. Martelava, bola na trave, goleiro defende a bola, não entra, gol no contra-ataque. E o Fluminense perdeu vários pontos no Campeonato Brasileiro por isso. Preciso achar o meio termo.
Não adianta você ter volume de jogo. E eu sou um defensor do Fernando Diniz. Não adianta você criar e não fazer o gol. Tem que fazer o gol. Tem que dar um jeito de botar essa bola para dentro. E o São Paulo até colocou no primeiro tempo. Sim, não valeu. Não valeu, segue o jogo. Tem mais 90 minutos ou mais 70 minutos para fazer os gols. E ele não transformou o volume dele em gol. Só no finalzinho, devido a uma falha do goleiro. O goleiro saiu mal no cruzamento do Vitor Bueno. Na verdade, é que a gente tem que considerar muito. Eu sei que depois o que conta no apito final é o placar que está lá no Morumbi. Mas a gente tem que levar em conta. Martelou e não reverteu isso em gols. Reverteu. Porque o Alexandre Pato fez 2 gols legítimos mal anulados.